É isso aí, estamos de volta com o nosso Diário Planetário. Vamos falar agora sobre a segunda-feira, dia 20 de julho, que tem uma lua nova, né, uma lua nova no finzinho do signo de Câncer e tem várias outras situações acontecendo ali. Como são muitos fatores acontecendo, todos ali concentrados na segunda-feira, e como esses fatores, eles não se dissipam assim, eles vão espalhar suas características e tendências ao longo de vários dias. A lua nova, inclusive, é um mês inteiro, tá algo em torno disso, 28 dias. Tá? Então, é importante que a gente faça isso em separado para entender melhor. Então, toda lua nova é um início, é um começo, é algo que vai disparar situações características ao signo em que ocorre, né? E se cair dentro de uma casa astrológica no seu mapa, vai disparar também assuntos que talvez estivessem adormecidos naquele setor do seu mapa. Por exemplo, se cai ali na sua casa 6, pode ser que você tenha na semana anterior, no mês anterior, em processo de conclusão, né, se estivesse em processo para concluir alguma tarefa, alguma atividade ou algum aprendizado técnico. E aqui você vai ter opções, situações para aplicar esse aprendizado ou iniciar um novo. Por exemplo, isso aí é só um exemplo grosso modo para se ter uma ideia. Para isso, para saber onde é que vai cair a lua nova, você tem que calcular o seu mapa ou procurar um astrólogo de sua preferência para marcar atendimento, né, para ficar bem certinho, bem apropriado, seu, né, individual. Mas você pode entrar também lá no site do carlosolanda.com.br, carlosolanda com h2ls.com.br, tudo junto, e procurar ali no menu a página que tem o cálculo gratuito, né? Você vai calcular, vai aparecer o desenho do mapa. Então você pode também fazer essa aplicação. O grau em que cai isso, em que essa alunação ocorre, é 28 de Câncer. Então está bem lá no finzinho, 28 de Câncer. É só você localizar a posição em que isso se encontra. Agora, toda lua nova, como eu estava falando, é um disparo, né? Um início de alguma coisa. Ela vai governar o mês inteiro. Então temos ali uma situação num pano de fundo, que rege ações familiares, a formação de pequenos núcleos. Às vezes são reunião entre membros da família, outras vezes é a formação de núcleos em que hajam pessoas que se protegem mutuamente, né? É aquela coisa da tribo, né? Da etnia, da tribo, da galera que se protege. Tá? Então, esses assuntos vão ficar um pouquinho mais ressaltados, vão vir mais à tona. Questões envolvendo posses imobiliárias, terrenos, né, apartamentos, casas, fazendas e coisas que pertencem, são posses de imóveis mesmo, né, vão estar também muito presentes. Coisas que andavam meio paradas nesse âmbito podem ter algum retorno. Por exemplo, alguém está vendendo uma propriedade que não estava vendendo de jeito nenhum, né, ninguém procurava, de repente começa a ter alguém procurando para pelo menos ter uma ideia de valor, né, durante uma fase como essa. Também, como a lua está em Câncer, fica ativado tudo aquilo que está no signo oposto, que é Capricórnio. Então, é uma dicotomia entre a vida íntima e a vida pública. A gente já viu isso também num outro vídeo que tem aqui no canal, ao falarmos sobre o eclipse último que ocorreu também em Câncer, né? O eclipse solar que ocorreu em Câncer. Câncer Capricórnio, esse eixo, ele que está esses últimos meses, né? E então há toda uma situação de fundamento, de fundação das práticas, das organizações sociais, das preocupações com situações étnicas e éticas, obviamente, mas étnicas principalmente, e com o modo como a gente se desenvolve desde a infância até a vida adulta e como se torna produtivo. Então há toda uma preocupação com a educação
infantil, por exemplo. Não é, o câncer não é um signo voltado para a educação, é mais para a nutrição e para a proteção, né? É o provedor, sobretudo, do núcleo mais próximo. Mas como a alunação vai acontecer no mesmo período em que Mercúrio, o planeta Mercúrio, vai estar também em Câncer, há um foco aí também nessas questões educacionais. Só que esses focos nas questões educacionais, dentro da perspectiva que a gente está vivendo essa semana, com Mercúrio em quadratura com Marte, né, que vai durar, já falei ali no resumo da semana, que vai durar até mais do que a semana que vem, vai atingir um pico semana que vem, tá crítico, né? Tá difícil. Todas as situações envolvendo o processo de aprendizado e as formas de comunicação, a absorção e passagem de conhecimentos, isso vai ser agravado ali pelo aspecto mais crítico da semana, que é a lua nova, né, que é o Sol e a Lua, vão fazer uma oposição, um aspecto difícil a beça, né, de oponências, de conflitos, com a tripla conjunção dos famigerados ali, Júpiter, Saturno e Plutão, que estão os três agora em Capricórnio retrógrados. E essa oposição, ela vai mexer com o seguinte: muita gente vai ver isso vai ter uma extensão grande, tá? Muita gente vai ver isso ao longo da semana, talvez até ultrapassando a semana, porque é uma alunação, é um negócio que tem uma extensão no tempo maior. A gente vai ter um pouquinho de falta de paciência com várias coisas, sobretudo com lentidão, né, para entendimento de algo, ou com a retomada de pensamentos, de raciocínios muito assim, atrasados, né? Muito retrógrados, não no sentido de planetas retrógrados no sentido de voltar para trás e falar uma bobagem que a gente já constatou que não tem nada a ver com nada, né? Isso é uma das coisas que podem ser disparadas ali, justamente porque as pessoas que vão disparar, elas têm uma necessidade emocional, visceral, atávica de segurança. Então, querem voltar para um passado que acham que teria sido melhor do que agora, né? Eu acho muito difícil que uma forma de comunicação muito individual, com grupos muito pequenos de pessoas, possa superar uma transmissão como essa pela internet. Tem vantagens e desvantagens. Agora, a pessoa dizer que só aquilo ali era melhor que isso, está desconsiderando as outras possibilidades que o novo também tem. Então, esse é um dos efeitos comuns que uma lua nova dessa tem com o aspecto ali difícil, né? Não é só porque é a lua nova, é por causa dos aspectos difíceis. E a gente também pode ter que lidar com menos recreação, né? Pode ter que trabalhar mais, muita gente pode tá acreditando, olha, agora finalmente eu concluí minhas tarefas, eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Aí vem um peso maior, né? Vem uma responsabilidade que a gente não estava cogitando durante essa fase, então acaba tendo que suar um pouco mais a camisa, além do que tinha planejado durante esse período. E pode ter, toda vez que tem um aspecto tão forte quanto esse, porque se fosse só a Lua passando ali, já era chatinho, mas ia durar um dia, mas é uma lua nova, vou repetir, é uma lua nova. Então o Sol e a Lua estão fazendo o mesmo aspecto com aquela tríade difícil ali, com aquela tríade complicada. Então, se fosse só um, ia ser rápido, ia ser aguentável com mais facilidade. Mas é algo que tem um impacto muito maior. E isso vai mexer com toda a forma de lidar com quem tem autoridade. Vocês já devem ter me visto falar essa frase ou algo parecido outras vezes, outras semanas. Por quê? Porque isso aqui vai atingir Saturno. E nesse caso vai ser Sol, Saturno. Sol, Lua, Saturno. O Saturno é o planeta que rege, entre outras coisas, sistemas, estruturas, autoridades, figuras paternas, né? Patrões, pessoas que controlam, diretores. O Sol e Saturno estão ligados a isso. Então, de alguma forma, eles compartilham desses pormenores aí. Então, tudo aquilo que se liga a qualquer instância de poder entra em crise outra vez. Vai ter alguma coisa que eclode. E eclode, de onde que sai isso aqui? Esse eclodir, esse vir à tona, vem da oposição também que eles vão fazer com Plutão.
Com Plutão também vai haver, ocorre ali, a Lua faz oposição com Júpiter, com Plutão, com Saturno, e isso é sobreativado ali pela Lua Nova. Então temos um dia que se estende em vários dias de exagero, de intensidade emocional, visceralidade, é aquela coisa que as pessoas às vezes, eu tenho certeza de que você está fazendo uma coisa danosa e reprovável, então eu, antes de comprovar isso, eu vou te acusar, ou então vou engendrar uma desconfiança geral a respeito da sua credibilidade. Isso é muito comum com um aspecto como esse. Muita gente, inclusive, em redes sociais, em YouTube, estão vivendo esse tipo de coisa. Às vezes sofrem ataques à sua índole, à sua credibilidade, sem que nada tenha sido comprovado, ou então tendo sido acusados de alguma coisa, de seguirem alguma linha de pensamento, mesmo não seguindo, mas como se aquela linha de pensamento, que não é criminosa, como se fosse. E isso aqui é uma coisa que dispara a beça, né? E é frequente. Então a resposta é sempre a mesma. Não dá para dar atenção para uma coisa dessa, porque isso aí é completamente estapafúrdio. É a tal da figura que tende a atacar antes de averiguar. É a tal da figura que paranoizou, que construiu uma situação danosa, ou que construiu um pensamento de que alguma coisa terrível irá me acontecer, algo pior de tudo, há uma conspiração mundial contra mim ou contra o bem-estar alheio, então eu tenho que estar vigilante, porque assim eu posso proteger a mim e aos outros. Isso precisa ser relativizado, mas ultimamente tem sido absolutamente impossível fazer com que as pessoas entendam isso. Elas construíram essa coisa e está irrefutável na cabeça delas, né? Mas mesmo que as pessoas apresentem provas irrefutáveis em contrário, elas não conseguem enxergar isso. E isso é um período que vai disparar isso aí de novo. Vai ter essa tendência ao longo do mês, na verdade. E outra coisa que chama bastante a atenção é o fato de que, além disso, temos o Mercúrio em sextil com Urano, que vai durar até o dia 23 de julho, o Mercúrio em quadratura com Marte, que vai durar toda a semana, coisa que eu já venho mencionando desde o vídeo do resumo, e o Júpiter em sextil com o Netuno também. Esses três fatores vão se juntar à Lua ingressando em Leão também nesse dia, quer dizer, um pouco mais à frente, um pouco depois da Lua Nova, algo em torno de 4 horas depois da Lua Nova, a Lua vai ingressar em Leão e vai durar ali até o dia 22 de julho. Esse ingresso ele é importante porque não só a Lua vai estar ali, como o Sol também vai entrar depois, né? Vai ter uma sucessão de entradas em Leão. A Lua em Leão é um fator de bastante vigor, né? Ela não está num signo de grande felicidade para ela, né? Que o Câncer que é o signo de domicílio dela. Mas em Leão a tendência é mostrar-se magnânimo, né? As pessoas tendem a querer ganhar o centro das atenções. Algumas pessoas vão fazer, diante dessa expectação difícil, aquela postura do canastrão, né? Do canastrão dentro de um palco de teatro, que se alguém está apresentando uma coisa, o outro começa a se interpor na frente, né? E às vezes acontece o contrário, como já aconteceu uma vez com este vosso amigo, de eu ter sido convidado para fazer uma entrevista, eu era o entrevistado, e vem pessoas dizendo aqui para eu calar a boca porque eu estava falando mais do que o cara que estava me perguntando. Isso aí são coisas assim surreais que ocorrem nessa dinâmica, nesse tipo de coisa, né? As pessoas querem palco, então condenam o suposto ego inflado alheio, quando elas mesmas estão com um ego gigantesco, né, manifestando. Isso aí vai ser muito presente ao longo do mês, porque não só na segunda-feira a Lua entra em Leão e fica 2 dias e pouco ali, mas o Sol também vai entrar em Leão. Então vai ter essa discussão sobre quem aparece mais, quem centraliza mais, quem tem todas essas situações em que tem que centralizar tudo. Muitas vezes são pessoas que que se anulam e tudo, mas estão numa condição de trabalho e que tudo tem que centralizar por ela, então tem que passar por ela.
Então ela às vezes não tem saída, acaba sendo a figura que dá a cara a tapa mesmo, né? Mas em geral é uma passagem bastante magnânima, né? Generosa, com esforço, aumenta a capacidade de vigor físico, também melhora, né? Para muita gente pode ser um sinal de vamos nos mover um pouco mais, né? Vamos lidar um pouco mais com crianças, eu vou colocar um pouco mais daquela coisa que eu tinha na juventude em ação. Ou quando é jovem, né, ter mais trocas originais junto com os amigos. E os outros aspectos que vão permear a semana são os aspectos que vão ter repercussões em nível científico, acadêmico, fraternal, com muito desenvolvimento intelectual, que é o caso do Mercúrio em sextil com Urano. O Mercúrio em quadratura com Marte é aquele aspecto que todo mundo fica com o pintinho intelectual querendo ser maior do que o pintinho intelectual do outro, né? Aquela coisa assim de eu sei mais do que você calha a boca, né? Eu vou te dar carteirada, eu tenho a formação X e Y. Aí, o problema é que quando isso aqui acontece, sempre tem alguém com uma formação X e Y ainda mais graduada ainda, né? Muito cuidado com isso, muito cuidado com as pessoas que querem cantar de galo nessas fases assim, porque isso, e eu não estou me referindo a um evento, estou me referindo a um evento ocorrido já, estou me referindo a tudo. Isso aí é uma coisa que fica geral, está geral. O tal evento que todo mundo vive falando, ele é uma expressão de pico, né? Ele é uma expressão extrema de um processo que está acontecendo com todo mundo em várias instâncias. Está todo mundo querendo dar carteirada em todo mundo, né? É a agressividade através do intelecto ou da certificação, que é o Mercúrio ali, quadratura Marte, que exacerba essa tendência. Mas ainda temos em paralelo, como eu falei no resumo da semana, um bom aspecto ali de Júpiter com Netuno, né? A posição dos dois está cada vez mais forte ao longo da semana toda, vai até o mês que vem, e isso promove bondade, né? Promove aquelas atividades que aliviam o sofrimento alheio com mais frequência, com mais intensidade. Isso também pode promover elevação e prestígio, né? Esse aqui vamos ter praticamente um mês, em função desse aspecto bom de Júpiter com Netuno, um mês em que, quando a gente está promovendo alguma atividade e é autossacrificial, a gente está querendo ser prestativo, às vezes a gente renuncia para algumas coisas, se renunciar para algumas coisas que são importantes, mas podem ser adiadas, e se aplicar para algumas coisas que beneficiam o grupo, o coletivo, a tua reputação vai lá em cima. É uma tendência a você ser bem considerado pra caramba. É uma moeda de troca que não precisa ser necessariamente algo fechado, assim, tão maquiavélico. Age em conformidade, vai direto fazendo isso, né? Siga aquilo que você sente, né? Se você sente que vale a pena fazer essa renúncia, você vai ser muito bem recompensado por duas vias. A via das pessoas pararem e olhar, nossa, a pessoa realmente ela está cumprindo algo que a gente nem pediu, mas está sendo bom, né? É um reconhecimento. Mas a outra via é melhor ainda, que você fala assim, que alívio, dever cumprido, posso dormir tranquilo, né, botar a cabeça no travesseiro, porque eu vou ter o sono dos justos, né? Então esse aí ninguém paga, isso aí não tem preço, é maravilhoso. Outra coisa que temos ali nesse dia, sobretudo na segunda-feira, dia 20, é que há uma certa falta de paciência. Todo mundo quer que tudo vá direto ao ponto. Não pode ter explicação lateral, que não pode ser muito virginiano, né? Não pode ter explicação lateral, porque as pessoas já ficam logo enervadas. Bom, é uma perda imensa de oportunidade de entender o que está acontecendo ao seu redor e as coisas que levaram você àquelas circunstâncias que você está vivendo, quando você não presta atenção a esses detalhes. Seja prático, seja pragmático, seja direto, mas para um pouco, respira fundo e dá um pouco de voz aos outros para eles poderem te passar alguma coisa que talvez preencha uma lacuna sua. Essa falta de paciência pode ser domada, né? Pode ter um pouco mais de um outro caminho, pode ter uma situação melhor. Então é isso, continuem me acompanhando aqui no nosso dia a dia, no Diário Planetário. Amanhã tem mais. Você quer saber como é que vão ser os próximos dias? Então amanhã eu te espero aqui no canal, venha conferir. Vem!